Queria continuar falando sobre aquele tema que a gente estava falando semana passada. Quem estava aqui, quem que lembra? Quem estava? Sobre o quê? Guerra. Hã? Descanso. Ih, irmãos, já esqueceram. Por isso que eu vou falar tudo de novo, então deixa eu pegar o papel antigo, eu tenho aqui. Amém? Mas nessa noite eu desejo, né, que a Shalom de Deus, que a paz de Deus esteja no nosso coração, na nossa vida, que ela possa ir com você para sua casa, na sua semana. Né? Hoje nós estamos iniciando a nossa semana. Nós iniciamos a nossa semana no domingo ou na segunda. Segunda é 2, né? Segundo dia, né? O primeiro dia é domingo. Jesus nasceu. Jesus ressuscitou no primeiro dia, né? Que é no domingo. E hoje é o primeiro dia e a gente começa a semana descansando, amém? Se você não começa, irmão, comece descansando. Né? Eu trabalho com bastante gente de empreitas, assim, né? E eu conheço algumas pessoas que prestam serviço que não descansam, que trabalham de domingo a domingo. Sabe que a produção deles é horrorosa. Eles não conseguem produzir. Trabalham de domingo a domingo, mas a segunda é horrível, a terça é horrível, eles começam a fazer alguma coisa na quarta. Daí já acabou a semana. Daí eles vão trabalhar domingo de novo e não fazem nada no domingo. Ou seja, a semana deles vira metade. Em vez de descansar um dia, eles perdem metade. É verdade, verdade. Por quê? Porque Deus criou a gente para descansar. A gente precisa descansar, precisa sair um pouquinho da rotina, né? E se você não começa descansando, irmão, pensa bem lá. Faz um teste. Não vou trabalhar domingo, vou ver o que acontece. Né? Faz um teste. Você vai ver, vai dar certo, vai ser benção. Né? E Shalom, eu falei que é a Shalom de Deus, porque Shalom, ela significa paz, né? Ser completo, mas ela significa descanso. Shalom significa descanso, né? E eu quero que a Shalom de Deus, o descanso de Deus, possa estar nessa minha semana, na tua semana, na nossa semana, em nome de Jesus. Amém? Semana passada eu ia falar do Salmo 37, então essa semana eu vou começar com o Salmo 37. Salmo 37 é um salmo que essa Bíblia aqui não é das mais antigas minha, mas ela está bem rabiscada já. Mas tenho Bíblias minhas que estão bem usadas no Salmo 37. Teve uma época da minha vida, da minha juventude, adolescência, que o meu coração andava muito agitado. Você está assim, você já viveu uma época assim, uma época de agitação. Não às vezes agitação no corpo, irmão, não nas pernas, né? Mas na alma. A nossa alma está agitada, está nervosa, está com muito medo. Até no encontro com Deus que eu fui como encontrista, né? Deus ministrou muito no meu coração sobre essa questão do medo. Que nós precisamos deixar e vencer o medo, porque o amor, o perfeito amor de Deus, ele nos livra e nos liberta de todo medo. Amém? Então, eu tinha muitos medos na minha juventude. Tinha muitos anseios, muitas coisas que me deixavam nervoso. Eu lembro muito, até eu comentava com o João, se eu não me engano, essas semanas últimas aí, que na época que eu era adolescente, pré-adolescente, o tamanho dele um pouco maior, talvez, um pouco menor, não sei exatamente, tem que fazer as contas, eu não fiz. O meu avô estava muito doente. E o meu pai ia todo dia levar ele para Curitiba, fazer tratamento. Ia e voltava. Algumas vezes eu faltava aula e ia junto, mas eu não podia ir junto todo dia, eu tinha que ir para a aula. E era tarde, minha aula, então eu ia para a aula e eles iam para Curitiba meio que na hora do almoço ou de manhã e voltavam à tarde. E muitas vezes eu chegava em casa e eles não tinham voltado ainda. Eu tinha chave escondida, podia entrar, mas me dava uma angústia tão grande, porque toda a minha família tinha ido. E eu estava em casa sozinho. Eu não tinha medo de ficar sozinho.
né? Até hoje não tenho. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, né? Tem medo de escuro e tal. Não, eu não tinha medo de ficar sozinho, mas eu tinha um desespero porque eles não chegavam. E sabe que você vai em hospital, as coisas atrasam, demora. Gente, tinha vezes que eles chegavam à noite. O meu coração estava explodindo de medo que eles tivessem morrido na viagem, num acidente. É isso que o diabo falava no meu coração. E o meu pai corria demais, gente. Isso era possível. Era só os anjos que livravam. Porque eu lembro que aquela Quantum passava de 140 nas retas 150 e voava, né? Mas eu tinha esse medo, esse desespero. Então, muitas vezes eu ficava assim com esses medos e o que eu fazia? Mergulhava no Salmo 37, né? O Salmo 37, eu quero ler ele para você. O versículo 3 até o versículo 7. Eu vou ler aqui da minha Bíblia, que é mais rápido. Confia no Senhor e faze o bem. A versão Almeida aqui. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Esse é o versículo 3. Versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Vou parar na primeira parte. Descansa no Senhor e espera nele. E além desses medos, depois eu cresci um pouco, eu tinha muito medo, puxa vida, eu queria, né, ter uma família, como que vai ser isso? Eu queria saber o que eu vou fazer do vestibular, eu vou fazer tal vestibular, eu vou fazer outro. Gente, com 17 anos, é terrível, você não sabe o que você quer, você não tem ideia, né? E eu fiz uma coisa, depois eu fiz outra, passei em um e não passei no outro. Eu falei, Deus, é isso que eu passei, né? Porque eu orei e não passei no outro. Beleza. Aí tá, eu fiz a inscrição no vestibular bem animado, achando que tinha descoberto o que Deus queria da minha vida, engenharia de materiais. Tava lá eu, já olhando no que ia estudar. Liga meu amigo, que fez o outro curso, que é engenharia civil, e fala, amigo, você passou. Eu falei, ixi, e agora? O que eu faço, né? Aí eu fui no conselho da minha mãe, né? Falou, acho que engenharia civil é melhor, tem mais a ver, né, com o que você está acostumado e tal. Aí eu cancelei outro e fiz o segundo. Mas é muito difícil. E uma coisa que eu aprendi, se você passa, às vezes, por dúvidas, o que Deus tem na minha vida? Se você é jovem, você é adulto também, a gente passa por isso. Deus, eu vou para cá ou para lá? O que eu faço? Né? E às vezes a gente quer saber o que daqui 10 anos como que vai ser a minha vida. Não, Deus não revela essas coisas, irmãos. Eu fiquei pedindo para Deus me revelar muita coisa assim, e orei, e jejuei, e ficava com o joelho no chão, ficava roxo de orar. Eu orava muito, irmãos, por causa dessas coisas, que elas afligiam a minha alma. Eu ia orar, ia buscar Deus sobre isso, mas Deus, Ele revela. Uma vez eu aprendi numa pregação, Deus revela um degrau de cada vez. A nossa vida é como uma escada. Ele revela o próximo degrau, aí você sobe, daí você fala, e agora? Ele revela o próximo, e assim é a nossa vida. Deus vai revelando as coisas, Deus não revela o que vai ser tudo o nosso futuro, Deus não revela. E a minha personalidade, o jeito que eu era, ansioso, eu queria saber tudo. E eu orava, falei, Deus fala, Deus responde, Deus tem planos para a minha vida, e são planos de paz e não planos de mal. E eu buscava em Deus e não conseguia encontrar. E eu lia muito esse texto, né? Ainda mais quando eu estava procurando namoro, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, né? Então, você lê a Bíblia, você medita, mas eu queria voltar para o versículo 3. Eu estava estudando hoje e algo saltou nos meus olhos quando eu peguei a Bíblia mesmo para ler. Às vezes a gente lê nos aplicativos, lê no computador, eu gosto de escrever no computador, eu não escrevo em papel. Né? Não consigo pensar escrevendo, tem que estar digitando. Mas, muitas vezes, quando a gente pega a Bíblia, a gente começa a ler e algo salta nos nossos olhos. Né? A gente precisa ler a Bíblia, assim, ler no celular, irmãos. Eu vou te dizer, é uma bênção quando você não tem a Bíblia. Aí você lê no celular. Amém? Sabe por quê? A Bíblia no celular, ela tem muitos concorrentes. É verdade. Ela tem muita concorrência. Você está lendo ali a Bíblia, daqui a pouco, plim, plim. Aí você fala, que será? Você já dá uma roladinha e uma olhadinha. E daí você já distrai, você já
para de ler aquilo, vai ler outra coisa, ou você já, meu céu, tem uma coisa para me resolver, eu tenho que sair correndo. Né? Você se distrai. O celular, ele é uma benção, mas no culto, né, se você tem uma Bíblia física, traga física. Você tem aí? Vamos ver. Quantos nós temos? Quem tem Bíblia? Né? Que bom, nós temos bastante, tem lugar que não levanta nenhuma. Né? É muito importante a gente ter a Bíblia. Ah, eu não esqueci, vou ler no celular, amém. Só que na igreja você está lendo o celular e às vezes tem alguém que está olhando o Facebook. Vou dizer que eu já vi. Em muitos lugares. Muitos vezes. Né? A pessoa está ali fazendo de conta que está lendo a Bíblia. Só fazendo de conta, sabe? É bem normal. Então, o que eu estava falando? Ah, que eu peguei a Bíblia, né? Estava lendo lá esse texto. Obrigado, irmão. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. Eu falei, puxa vida, esse habita, para mim tem uma cara de descanso. Descansa, confia no Senhor e descansa. Esse habita tem uma cara de descanso, sabe por quê? Em Hebreus, que depois eu vou ler, Hebreus 4 fala muito sobre descanso. E a palavra descanso, lá não vou ficar falando essas palavras difíceis, né? Não ajuda em nada. Então vamos falar só o significado. Ela significa no hebraísmo, porque você pode ir voltando nela, nas referências que foram citadas do Velho Testamento, não vamos chegar nos detalhes, mas ela significa morada, descanso, de estar em casa. E sabe como é bom estar em casa? Eu fiquei uns dias fora de casa e a gente sai para descansar e a gente cansa mais, não é verdade? Quem sai para descansar se cansa mais, mas depois a gente fala disso, né? Mas quando você chega na tua casa, é tão bom você estar na sua casa, na sua morada, você sente um descanso diferente. Não, talvez não seja todo mundo, mas eu sou assim. Né? E a palavra lá, descanso, é morada, é você estar em casa, é você estar relaxado, é você estar seguro, é você estar tranquilo, é você estar em paz, é você estar ali, né? E aqui quando eu li habita, eu falei, isso aqui é descanso. E eu fui estudar. E sabe o que significa, além de habitar, de morar, né? Significa morar, habitar, muitas coisas. Mas significa deitar, e eu gosto de deitar. Deitar é bom, né? Puxa vida, que você está cansado, você deita, nem que seja no chão, né? É muito bom. Então, confia no Senhor, faz o bem, deita na terra, descansa. E significa, sabe o quê? Descansar. Significa descansar. Eu falei, puxa vida, que beleza. Quando você quer achar uma coisa e você acha, é bom, né? Às vezes você procura e não acha. E às vezes você fala assim, puxa, eu acho que pode ser isso e não é. Mas é descansar. Esse versículo diz, confia no Senhor, faz o bem e descanse. Porque quando a gente confia, a gente consegue descansar. E depois ele fala, e alimenta-te da verdade. A Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Jesus, ele é a verdade. Deus quer que a gente se alimente dele, que a gente vá até Jesus. É ele que nos traz o descanso. Só que o alimenta-te é muito legal também. Né? Em algumas versões, Bíblia Young fala desfruta, né? Desfrute da verdade. Mas lá atrás, quando você pega lá as concordâncias dos estudos lá, ela significa uma palavra tipo guardar ovelhas. Guardar ovelhas é o alimentar. É o tosquiar. Sabe quando o pastor tosquia? Né? Pastorear. Isso é alimentar, é pastorear. Ele tem uma raiz. E quando, domingo passado eu falava que sempre a Bíblia fala de descanso, ela fala de pastor. Ela fala do pastor de cuidar. E não é só alimentar comida. O pastor, ele cuida também de cortar a barba. Não, barba não. Os pelos, né, da ovelha, tosquiar a ovelha. Deus quer cuidar de você. Ele se importa com você, inclusive com o tosquiar, com a tua aparência, com o teu conforto. A mãe, quando falava aqui de manhã, eu ia falar isso que ela falou aqui agora. Quando falava de tosquiar, de aparência, Deus se importa com a sua aparência. Sabe por quê? Ele quer que você pareça bem, que você pareça mais jovem do que você é. Que você esteja com a sua aparência boa. Por isso que ele diz, alegra-te, né? Porque a Bíblia diz que a alegria, ela formoseia o rosto. Você não vê como eu estou bonito? Né? Então, tem pessoa que é muito alegre, sabe? Eu fui num seminário, uns dias atrás, que tinha aqui na cidade, de um missionário da Jocum, e ele foi o professor da Sabrina e tal, e hoje viaja por muitos lugares, né?
ficou famoso. Mas eu achei o cara muito engraçado. Gente, ele ri demais, né? Um cara muito estranho, muito doido, né? Mas ele fala da alegria. É o que ele prega, é o que ele vive. E daí diz que perguntaram para ele assim, um dia para a filha dele: teu pai é assim em casa também? Ou ele, né? Querendo achar que ele só fazia de graça, né? Aquele jeito. Teu pai é assim em casa? Daí ela falou: não. Ele ri o tempo todo em casa também? Daí a filha deles, que é meio pequena, falou: não, ele não ri o tempo todo. Daí eles, ele dorme também. Então ele dorme e ri, né? É a única coisa que ele faz em casa. Mas não, né, a alegria. Sabe, eu dar um testemunho aqui, e já vou ficar só na introdução hoje, viu? Não comecei pelo final, vou ficar na introdução. Vou dar um testemunho aqui. Assim, a minha vida, eu sempre me senti uma pessoa muito triste. Verdade. Eu me sentia triste. Até quando eu casei, minha esposa falava: você é muito depressivo, né? Ela falava assim, eu falo até hoje que eu era assim, muito quieto, muito para dentro. Eu ainda sou, né? Se você me vê na rua e eu não te cumprimentar, irmão, é porque eu não te vi, né? Não é porque eu não quis falar, não. Eu sou assim, muito na minha, muito, né? Não gosto de muito agito e tal. Mas eu era assim muito para baixo, eu sentia muita tristeza, eu ficava assim. E às vezes, de vez em quando, assim, acontecem umas coisas e me dá uma vontade daqueles tempos antigos de voltar e ficar na tristeza, sabe? Porque às vezes a pessoa fica na tristeza e parece que é bom entrar na fossa, né? A pessoa vai lá e fica triste, né? Às vezes lá a esposa pisa no teu pé e eu falo assim: puxa, eu vou ficar triste, só para ela ver que ela pisou no meu pé. Irmãos, eu não consigo ficar triste. Mas eu fico assim: eu tenho que ficar triste, eu tenho que ficar quieto. Não, daqui a pouco eu já estou alegre de novo, né? Alegre no meu coração, talvez não esteja rindo o tempo todo, porque eu não sou que nem o missionário lá que ri o tempo todo, não. Em casa pode perguntar que eu fico bastante quieto. O meu coração, ele não consegue mais, porque Deus, ele enche o nosso coração de alegria. Não quer dizer que naquela época que eu ficava triste eu não tinha Deus, e hoje eu tenho Deus. Eu tinha Deus, mas hoje eu tenho um caminhar com Deus diferente. Eu conheço Jesus de maneira diferente, eu me relaciono com Ele de maneira diferente. Né? A gente vai crescendo na nossa vida com Deus e Ele vai transformando o nosso coração, Ele vai transformando o nosso jeito de ser, nossas emoções, os nossos defeitos, né? E daqui a pouco a gente fica perfeito, né? Amém? Amém. Né? Daí vai ser levado, que nem Enoque, né, irmão? Vai para o céu. Você está querendo ir para o céu, né? Mas, então esse texto, ele fala em confiar. Daí depois no outro versículo, no 5, ele fala em entregar e ele fala em descansar. Parece um tripé. Se você descansa, se você descansa em Deus, você consegue confiar e consegue entregar as coisas para Ele. Se você entrega, você consegue confiar e você consegue descansar. Se você confia, você consegue entregar e você consegue descansar. São 3 coisas muito ligadas. Isso foi meu sogro que falou. Eu aprendi com ele. Eu falei que estava falando sobre descanso, ele falou Salmo 37, e eu já estava com Salmo 37, falei, tá me copiando. Né? Ele falou, confiar, entregar e descansar. Falei, anotei, eu anoto as coisas, né? Anotei e aprendi. Né? Então, nós precisamos buscar esse descanso. Por isso que eu queria parar aqui e falar uma coisa. A gente fala de descanso, e às vezes está pensando em descanso do corpo só. Sabe, o nosso corpo vai estar cansado, hoje de noite eu vou estar cansado. Apesar de ser domingo, né? Amanhã vou trabalhar e você vai ficar muito cansado. Semana passada eu fui trabalhar no pesado, que não sou acostumado, né, fazer direto isso, mas de vez em quando eu vou ajudar o pessoal na obra. Gente, trabalhei o dia inteiro, carreguei uns 60 carrinhos de concreto e tal. Cheguei em casa, eu estava muito cansado, quase não consegui vir na oração, né? Quase não consegui, porque estava muito cansado. Mas é diferente quando você está cansado do corpo e quando você está cansado da sua alma. Quando Deus fala de descanso, Ele não está falando do teu corpo. Claro que Ele quer que você descanse o teu corpo. Você quer que você pare de vez em quando. Você quer que no domingo você fique tranquilo um pouco, que você descanse. Porque o corpo e a alma, elas interagem. Quando você está muito cansado, você fica meio nervoso, não fica? Os homens, quando estão muito cansados, não mexa com eles, que eles ficam nervosos. A não ser que ele está cansado de jogar futebol. Né? Você pode falar o que quiser, que daí ele não fica nervoso. Brincadeira. É porque, né, tem coisas que tiram o estresse também. Mas, vamos voltar. Vou ter que as mulheres não acharam graça. Então, o nosso corpo, muitas vezes, a gente acha que o descanso é do corpo, mas o principal descanso que nós precisamos é da nossa alma.
O Davi falava, por que estás abatida, ó minha alma? Por que está abatida? Por que está cansada? E hoje nós temos as pessoas vivendo um cansaço mental, um cansaço que é doentio, que não é o cansaço do corpo. O nosso corpo pode estar cansado, mas nós podemos estar renovados por Deus por dentro. E no outro dia acorda cedo e as misericórdias do Senhor se renovam e a gente está bem. Mas quando nós estamos com a nossa alma cansada, aí até o corpo padece. O corpo também fica, porque eles se comunicam, né? É igual quando você está com fome, né? Quando você está com fome, você fica também nervoso e tal, né? A nossa alma, ela tá ligada no corpo, mas Deus quer tocar na nossa alma. Ele quer que a nossa alma possa estar descansando em Deus. Amém? Então, semana passada eu falei uma coisa, eu quero repetir, que descansar não é inatividade. Não é você ficar parado. Descansar em Deus não é ficar parado, não é inatividade. É atividade. Voltou. É atividade guiada pelo Espírito. É você ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você pode descansar, porque você vive na dependência dele. É por isso que quando eu falei que Deus ele não revela a escada toda para nós. Ele revela um degrau de cada vez. Sabe por quê? Porque ele quer que a gente dependa dele. Ele quer que o próximo degrau seja ele que dê para a gente, seja ele que nos mostre, seja ele que esteja nos direcionando. Por isso que ele vai revelando, ele quer que nós tenhamos todo dia em contato com ele. Ele quer e ele nos trata, ele espera que nós sejamos como crianças. Mas não crianção, criancinha, criança pequena, criança que é dependente, criança que precisa do cuidado. Tem as crianças que estão meio independentes. Deus quer que a gente seja crianças pequenas para ele, que seja dependentes dele, que precise dele. E descansar, eu coloquei aqui, é Jesus ser tudo na nossa vida. Eu queria pedir para colocar o texto aqui de Colossenses 3:11, que fala que Jesus, ele é tudo. Ele precisa ser tudo na nossa vida. Jesus precisa ser tudo. Amém? Vamos ler aqui? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, tudo isso não pode haver. Essa divisão. Eu sou isso, eu sou mais importante porque eu tenho circuncisão, eu sou isso porque eu sou bom, eu sou livre, eu sou judeu, eu sou grego. Não. O que tem que dizer? Porque Cristo é tudo em todos. Cristo, ele é tudo. Para nós descansar, nós precisamos que Jesus seja tudo. E quando eu estava hoje lendo isso daqui, estudando, eu lembrei que há um tempo atrás eu preguei um tema que Jesus é tudo, sabia? Eu falei, puxa vida, vou olhar o que eu preguei, porque já não estou lembrando direito mais, algumas coisas. E eu fui olhar, e sabe como que eu terminei lá, como foi terminada a conclusão da pregação? A pregação que falava que Jesus é tudo, terminei dizendo que nós precisamos descansar nele. Quando você prega que Jesus é tudo, a gente termina falando que nós precisamos descansar nele. Quando a gente fala de descansar, a gente fala que Jesus é tudo. Porque ele é tudo. E ele faz todas essas coisas na nossa vida. E muitas vezes nós não conseguimos descansar porque nós queremos ser alguma coisa, que nem está escrito ali. Um quer ser judeu, quer ser o tal, porque é judeu. Outro fala, não, eu não sou judeu, mas eu sou grego, eu sou tal. Outro, eu sou tal porque eu tenho a circuncisão. E outro fala, não, eu não tenho a circuncisão porque isso aí é tempo do antigo. Então, as pessoas, muitas vezes, nós queremos ser alguma coisa em nós. Mas Jesus precisa ser tudo. A glória da nossa vida, daquilo que nós fazemos, tem que ser de Jesus. Aí nós conseguimos descansar nele, porque ele é tudo, nós não somos, né? E nós não precisamos provar nada para ninguém. Muitas vezes o cansaço mental vem porque a gente quer provar alguma coisa, a gente quer ser alguma coisa, a gente quer demonstrar alguma coisa para os outros. E não aquilo que nós somos realmente. Em Mateus 11, pedi para colocar Mateus 11, do 16 ao 19. Mateus 11, 16 ao 19.
Diz o seguinte: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinhos e amigo de pecadores. Vou parar por aí. Esse texto, ele fala esse versículo que muitas vezes eu li e falei: não estou entendendo nada. Deixa eu voltar lá quando fala, nós dançamos, e volta lá para o comecinho, versículo... Volta lá. Isso aí, 17. Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Muitas vezes, a nossa geração, ela toca flauta e quer que a gente dance. E sabe o que acontece com a maioria de nós e do povo? Eles dançam. Mesmo não querendo dançar, dança. Entra na história. Enquanto eles lamentam, as pessoas pranteiam. Mas Deus não quer que as coisas sejam assim. Deus quer que nós possamos ser nós mesmos. Que nós não possamos depender de tentar ser coisas que nós não somos. Deus não quer que você tente ser outra coisa. Deus quer que você seja você. E muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas porque as outras pessoas vão pensar de nós. E eu já deixei de fazer muitas coisas por preocupação do que os outros iam pensar de mim. Eu deixei de fazer muitas coisas que eu queria fazer, não coisas ruins, não, coisas boas. Mas pensando: puxa, se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? Ah, não vou fazer. E sabe o que acontece no final? Você não faz aquilo porque aquelas pessoas vão pensar de você, e depois elas vão pensar do mesmo jeito coisa ruim de você. Então, você não deve ligar. E eu comecei um tempo para trás, comecei a orar, falei: Deus, eu não fiz muitas coisas por preocupação do que os outros iam pensar. Ah, aquele lá vai pensar isso de mim, aquele outro fulano vai pensar aquilo de mim. E eu falei: Deus, largue a mão disso, eu vou largar a mão dessa história. Eu vou ser eu. Se as pessoas não gostarem, paciência, nem de Jesus não gostaram. Não gostaram de Jesus, né? E daí depois, olha o que o texto fala sobre o João Batista. João Batista, próximo versículo: veio João, que não comia nem bebia, jejuava muito, não tomava vinho, comia só gafanhoto, essas coisas lá, e falava que ele tinha demônio. Aí o próximo versículo: veio Jesus, que come e bebe, e falam que ele é glutão. As pessoas nunca vão estar satisfeitas com aquilo que você faz. E sabe que isso é uma coisa que cansa muito a nossa geração? Gente, eu falo mal, me desculpe, tá? Que eu não tenho. Então, você vai falar assim: não fala mal porque você não tem. Mas as pessoas estão todas nas redes sociais. Estão todas lá, se importando com o que os outros estão pensando deles. E quem são os outros? Às vezes as pessoas nem conhecem aquela pessoa. Só porque ela deu um negativo para ela, fez um comentário ruim, as pessoas ficam mal. Gente, isso não é racional. Nós precisamos ter a nossa identidade em Jesus. É Ele que diz quem nós somos. É Ele que é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor. Mas a nossa geração tem passado por isso. E isso tem trazido um cansaço para todos. As pessoas estão em busca de aprovação dos outros, mas olha o que está escrito aí. O mundo está querendo tocar a flauta que você dance, mesmo que você não queira. Que ela chore e quer que você chore. E você não precisa chorar, nós estamos em Cristo. Nós não somos desse mundo, nós somos de um outro mundo. Amém? Mateus 11, depois continua falando, inclusive nesse mesmo contexto, Jesus fala, Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, isso na King James. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. O bom aí significa, pegando as traduções, melhor, fácil, gracioso, gentil, isso lá no grego. Melhor, fácil, o jugo de Jesus é gracioso, é cheio de graça. O jugo de Jesus é fácil. O jugo de Jesus é gentil.
E a farda, a carga dele, a tradução literal é luz. Quando você está carregando a carga de Jesus, você está iluminando o seu caminho. Sabe, às vezes eu falava esse versículo, falava Jesus, eu não entendo esse negócio que a carga é leve, mas por que nós temos que carregar alguma carga? O Senhor já carregou todas as nossas cargas, o Senhor já pagou tudo, por que eu tenho que carregar um jugo? Parece que é uma coisa tão ruim, tão difícil, né? Você tem que carregar um jugo, levar uma carga. Mas aqui fala que o jugo dele é gracioso, é fácil. Sabe quando você vai fazer um exercício, aquilo lá é muito fácil? Já não te dá nossa, tá indo tão bem, né? É melhor do que não fazer nada. E tem coisas na vida das pessoas que não tem opção de ficar sem, sabe? O jugo de Jesus é assim, se você tira o jugo de Jesus que é fácil, é leve, é bom, é luz, e é tudo isso, você automaticamente vai pegar o jugo do mundo. É um ou outro, ele não tem opção de ficar sem. Então, Jesus nos deu o melhor, é o jugo dele, e não é um jugo pesado. E ele fala que ele vai nos dar descanso. Ele quer trazer para você descanso, amém? Eu queria falar do Hebreus, vou deixar como tarefa para vocês, irmãos, Hebreus 4, que nem vez passada. Vocês leram? Quem leu Hebreus 4? Não vou perguntar, não pode perguntar esse tipo de coisa. Hebreus 4 é tarefa, fica anotado ali, tarefa, lê Hebreus 4. Porque eu quero falar um pouquinho de descanso, lembrando da história de Marta e Maria. A história de Marta e Maria nos fala muito sobre descanso. Porque Jesus foi visitar os amigos dele, Marta, Maria, né? E provavelmente Lázaro também estava lá, não fala. Mas a Marta e a Maria, e o que aconteceu? Quando ele chegou lá, e os seus discípulos estavam com ele, Jesus estava ensinando, e a Maria veio e sentou-se aos pés de Jesus. Sentou-se, é posição de descanso. Ela se assentou aos pés de Jesus e ouvia ele falar. Agora Marta, ela estava ansiosa, agitada, nervosa, brigando com a irmã, porque ela queria servir Jesus. É ótimo servir Jesus. Ela estava fazendo uma coisa boa. Eu já vi muitas pregações falando disso, e é verdade. Ela estava fazendo uma coisa ótima. Agora, Jesus queria a Marta na posição de Maria. Ele não queria? Ele falou, Marta, Maria escolheu a melhor parte, por que você não vem aqui e escolhe essa também? Marta, Marta. Ele falou com muito carinho, ele repete 2 vezes, quando ele quer chamar a atenção, Marta, Marta. Então, isso não significa que Jesus queria a Marta na posição de Maria, que Jesus queria que ela mudasse apenas as atitudes dela. Jesus não queria que ele mudasse a atitude dela de reclamar do trabalho, de reclamar da Maria, de ficar ansiosa. Jesus não queria que ela deixasse de ser ansiosa, deixasse de ser agitada e deixasse de reclamar. Não, Jesus queria que ela viesse e sentasse aos pés dele. É isso que ele queria. Ele queria que a Marta estivesse fazendo na mesma posição que Maria. É a posição que importa, não a atitude em si. O descanso, ele é uma posição. Quando nós entramos em descanso, nós entramos numa posição debaixo e pelo ensino e pela graça de Jesus. Nós estamos em Jesus, nós estamos no descanso. Nós pegamos isso para nós. Ele é uma posição. Ele não é uma opção. Fala assim, eu não gosto dessa história aí de ficar falando sobre descanso, é pregação toda semana de descanso, é na chácara de descanso, é tudo de descanso. Eu não quero, não gosto de descanso. Você pode não gostar. O descanso não é opção, irmão. Não é opção. O descanso é uma posição. Ou você está na posição de descanso, ou você não está. A Marta não estava na posição de descanso. Ela não estava aos pés de Jesus. Ela não estava sentada. Não adiantava nada ela mudar todas as atitudes dela, que ela ia continuar fora da posição. Jesus quer que a gente fique nessa posição, que a gente vá aos pés dele, que a gente dependa dele. A posição de Maria requer fé. Sabia? Ficar na posição que Maria requer fé, porque ela tinha que desistir da reputação. Se a Marta quisesse ficar aos pés de Jesus, requer fé, porque ela tem que desistir da reputação dela. Reputação o quê? De cuidar bem dos hóspedes. Isso era uma obrigação do povo naquela época. Cuidar bem de quem ia visitar eles. Iam falar, essas mulheres não cuidam bem dos hóspedes. Então ela ia perder a reputação de uma boa hospitaleira.
Mas para você estar nos pés de Jesus, para você descansar, muitas vezes você tem que desistir da sua reputação, das suas obrigações. Era uma obrigação, talvez, dela. A Marta se sentia na sua obrigação. Eu preciso fazer a comida para Jesus. Quando alguém vai na tua casa, você não se sente na obrigação de servir alguma coisa? Sente, né? A gente sente. Eu tive uma visita ontem, a gente corre lá, né? Porque a gente se sente na obrigação de servir alguma coisa. Mas, para nós estarmos na posição, muitas vezes nós temos que desistir, principalmente da nossa reputação, daquilo que as pessoas vão pensar de nós. Por isso que está escrito aquilo lá, que nós vimos de Mateus, que veio Jesus e chamavam ele de glutão e beberrão, e João chamavam de tem demônio. E eles se importavam com isso? Não. Eles viveram aquilo que eles tinham que viver. Jesus depois fala lá sobre a sabedoria. Pode ler lá, né? Então, você está aqui no culto, irmão, é uma posição de fé. Amém? Você está no culto, requer fé. Você precisa acreditar que Deus existe, que não, você não vem aqui, né? E a fé, a descrição de fé que eu mais amo que fala, que para você, né, você precisa crer que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu me lembro, esqueci de onde está escrito isso, mas eu já acho. Hebreus 11:6, né? Deus é bom e Ele é galardoador. Ele recompensa e Ele existe, precisa crer nisso. Então, se você está aqui, você precisa ter fé. Você precisa crer que Deus existe e é galardoador. A não ser que você venha na igreja por querer pagar alguma coisa para Deus. Agora, se você faz isso, aí isso não é uma atitude de fé. Você está vindo tentando pagar alguma coisa para Deus. E nós, brasileiros, tivemos muito isso dentro da nossa cultura. As pessoas vão até Deus para pagar. Não é verdade? A cultura brasileira, né, não vamos falar mal de religião, mas o catolicismo e tal, prega que você tem que ir para pagar, você tem que ir lá para cumprir sua obrigação, e as pessoas vão até Deus para cumprir sua obrigação, elas não vão por fé. E nós precisamos, como Maria, nos achegar até Jesus com fé, crendo que Ele é bom, que é Ele que vai nos dar e vai nos abençoar. Amém? Para o homem é muito difícil receber de Deus as coisas. Nós queremos merecer. O homem, o ser humano, ele sempre quer merecer alguma coisa. Ele quer fazer, ele quer fazer a sua parte, eu vou fazer minha parte, né? Existe isso muita pregação disso. Você tem que fazer a sua parte. Mas a nossa parte, quando a gente estuda bem a palavra do Evangelho, a nossa parte é descansar nele. Há um tempo atrás eu fui dar aula para as crianças e eu me deparei com um texto que eu conhecia, mas quando eu li ele, Deus falou tanto comigo, que eu até fiz uma pregação lá na igreja do pastor Alexandre sobre isso. É um texto de Jeremias 42. Segunda tarefa para você, Jeremias 42, tá? Eu vou perguntar da próxima vez, Jeremias 42. Mas é um texto muito interessante, irmãos, eu vou contar para vocês bem rapidinho. Em nome de Jesus. O povo estava passando uma dificuldade muito grande, porque a maioria deles tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Aquele tempo lá que a Babilônia veio e tomou Jerusalém e tal. Mas ficou um remanescente ali. E aquele remanescente, eles estavam ali, e Jeremias também ficou. Jeremias estava lá, no tempo de Jeremias, né? Jeremias 42, no tempo de Jeremias. Faz sentido, né? Então, e o povo estava lá. E sabe o que o povo fez? O povo estava querendo fugir, porque eles estavam com muito medo dos vizinhos virem atacarem e pegarem eles, porque eles não tinham mais muralhas, eles não tinham mais cidade, eles não tinham mais templos, eles não tinham nada, estavam tudo destruído. E daí sabe o que eles falaram? Puxa vida, vamos fugir para o Egito. Mas daí eles falaram, vamos fazer uma coisa, vamos falar com Jeremias e vamos implorar para ele, para que ele ore a Deus, e Deus nos dê uma resposta, se nós devemos ir para o Egito ou se nós devemos ficar aqui. Aí eles, vamos orar, vamos pedir que Deus fale. Inclusive um dos caras que foi lá, né, falar com o Jeremias, o nome dele era Deus ouve. Eles queriam ouvir a Deus. O significado do cara era Deus ouve. E ele era filho do homem que o significado era Deus salva. Eles queriam buscar a salvação de Deus. Eles queriam ouvir de Deus. Não parece ser uma coisa maravilhosa? Amém?
Você não fica até emocionado? Não, você não está emocionado, não, irmão. Eu estou meio emocionado, mas você parece que não. Não, mas você vai ficar. Vai ver que povo interessante esse povo aí. E nós somos assim, irmão, igual esse povo, na nossa natureza carnal. Sabe o que eles fizeram? Foram lá, Jeremias orou, buscou a Deus, acho que 10 dias, se eu não estou enganado. E Deus falou com ele. Sabe o que Deus falou? Vocês não precisam fazer nada, fiquem e eu vou cuidar de vocês. Eu vou abençoar, eu vou proteger, e vocês vão ser cuidados, abençoados. Deus prometeu um monte de coisa, mas se vocês forem, vai cair a casa. Vai ser desastres, vão morrer, vão pegar pestes, vão ser... e tal. Beleza. E tinha um cara lá também que falava pro povo, não vá pro Egito. E o nome dele era Baraque. Né? Era a bênção já estava falando. Né? Lembra do que nós falamos agora sempre dos dízimos, né? A bênção vem antes, Deus abençoa antes, né? Igual Abraão. Deus já manda a bênção, depois veio o dízimo, né? Deus já estava falando através desse homem que era um profeta também, o Baraque. Beleza, daí Jeremias foi lá e contou para eles, chamou todos eles, se reuniram todo mundo de novo, e ele falou as palavras do Senhor. Sim, diz o Senhor Deus, vocês vão ficar e vão ser abençoados, blá, 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 blá. Beleza, terminou, Jeremias ia falar, sabe o que o povo fez? Uma adoração, chamaram a Deus, e adoraram, e falaram, nós vamos ficar, aleluia, que bênção, não precisamos nem viajar, Deus vai cuidar de nós. Não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Xingaram Jeremias até não querer mais, falaram um monte, pegaram aquele Baraque também, o Baraque teve que pagar a conta também, prenderam os dois, prenderam Jeremias, olha que palavras boas do Jeremias, prenderam os dois, e sabe o que eles fizeram? Foram para o Egito, e levaram Jeremias e o Baraque presos juntos, falaram, vocês não querem ir? Vocês vão, e prenderam ele e levaram os dois presos. Gente, está escrito isso, Jeremias 42, leia lá, é incrível. Eles fizeram isso, e daí o que aconteceu? Deu problema, né? Não vamos falar, deu tudo errado. Mas, gente, como é que pode? Eles querem buscar Deus. Os caras que vão lá, o significado do nome deles é Deus ouve, filho do Deus salva, tudo cheio da unção, no tereteté lá, os caras. E daí, quando Deus fala, eles não conseguem ficar parados. Eles não conseguiram ficar parados. Nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parados, nós temos que agir. Vamos correr, vamos fugir. Entendeu? Então, muitas vezes nós somos assim. O nosso coração é assim do humano. A gente fala assim, nossa, eu vou descansar em Deus, aleluia, Jesus, né? E a gente fica todo animado. Aí chega segunda-feira, fala assim, eu vou correr, né? Eu vou correr. Não que a gente não vai agir, que nem eu falei, descanso não é inatividade, é atividade guiada pelo Espírito. Eles buscaram o Espírito, mas não seguiram o Espírito. Não adianta buscar o Espírito e não seguir. Não adianta buscar a vontade de Deus e seguir a outra. Não adianta. Então, mas por que eles fizeram isso? Porque o homem, ele sempre quer fazer alguma coisa, ele quer merecer. Nós fugimos para o Egito, nós pagamos o preço, fizemos uma viagem difícil, e daí lá nós fomos abençoados. As pessoas querem assim, não, nós ficamos aqui parados, não fizemos nada e Deus fez tudo. Hã? E o meu orgulho, e a minha reputação de bonzão, aonde vai? Aonde fica? Entendeu? Nós queremos a reputação para nós. Nós queremos a glória para nós. Irmão, é verdade. O ser humano quer a reputação, quer a glória para ele. Lá no Éden, o que aconteceu? Estavam todos eles em descanso lá no Éden. O ser humano, o homem, quis fazer alguma coisa. Falou, tem que comer de alguma coisa aqui, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou comer dessa árvore. Né? Podia comer de tudo que Deus tinha mandado na direção do Espírito. Ele quer fazer alguma coisa fora, para provar que é ele que está fazendo. Foi isso que a serpente falou. Você vai comer. Você vai ser maior do que Deus. Você. Né? Então, por isso que eu falei ali no começo, que para nós descansar, Jesus precisa ser tudo. Sabe? Isso não é história, irmão. Muitas vezes a gente fala isso, e essa frase está em quase todas as pregações que eu falo. Jesus tem que ser tudo. Quando nós deixamos Jesus não ser tudo, quando nós não deixamos ele ser tudo, né? Nós tomamos o lugar dele. E ele não divide a glória com ninguém, irmãos. Ele não divide. Então, que nessa noite eu queria convidar o ministério de louvor para nós cantar.
uma música para nós orar, buscar Deus.